muito obrigado ao Paulo, muito obrigado à BEPAR, muito obrigado ao Colégio Santa Cruz, muito obrigado sobretudo pela vossa presença. O Paulo tinha-me dito, desta vez eu não quero que tu faças uma palestra, não é? Portanto, eu não preparei nenhuma palestra, não é? Eu preparei uns apontamentos deste diálogo com o Philippe Mérieux, de que vocês vão ver agora um excerto de talvez 15 minutos, não é? Em que, sobretudo, se reteve as partes em que o Philippe Mérieux falou, e eu de seguida irei tentar sublinhar, deixar algum apontamento, 4 pequenos apontamentos, de algum modo em reação e em complemento à fala do Philippe Mérieux. Portanto, eu não foi uma palestra que eu preparei hoje, foi uma espécie de uma conversa com o Philippe Mérieux, assinalando 3 ou 4 apontamentos. Não é? Mas creio que isto começará justamente pela apresentação da gravação do Philippe. Certo, Paulo? Alors je vais, développer ces 2 idées et Antonio verra à cette occasion que, j'essaye de me saisir des questions qu'il m'a posées sur la résistance. Enseigner à chacune et à chacun la capacité de penser par soi-même, c'est résister. C'est résister à une société qui promeut, la satisfaction pulsionnelle immédiate, qui promeut, la réaction impulsive et qui, inhibe parfois la capacité de penser. Je ne suis pas, pour ma part, très, enthousiaste, par les travaux et les recherches des neurosciences, mais nous disposons aujourd'hui d'un élément important qui vient confirmer des intuitions pédagogiques qu'on trouvait chez nombre de pédagogues sur la fonction de l'inhibition. L'inhibition, c'est-à-dire, le cortex frontal, est capable chez l'humain de bloquer une réaction immédiate, une réaction spontanée, une réaction qui, appartient, au réflexe pour pouvoir susciter la réflexivité. Passer du réflexe à la réflexivité, passer de l'impulsion et de l'immédiateté à, la pensée et une pensée qui s'élabore, une pensée qui prend le temps de s'élaborer dans la durée, une pensée qui va aussi chercher des ressources dans le champ de la culture, une pensée qui va se mettre en relation et en interaction avec d'autres individus pour ne pas se trouver, simplement dans la réactivité individuelle. Alors ce sursis à l'impulsion, il nécessite que l'on prenne du temps. C'est la raison pour laquelle je crois qu'une des vertus essentielles d'une institution scolaire, c'est d'être un espace de décélération. Décélérer, c'est-à-dire accepter de ralentir, accepter d'examiner, accepter de surseoir, accepter de se poser des questions, accepter des médiations, accepter de passer par un langage élaboré, accepter de passer par l'écrit. Moi, je cite beaucoup à cet égard, quelqu'un qui m'a beaucoup appris dans le champ, pédagogique et qui est le philosophe polonais Janusz Korczak, qui, toute sa vie a montré comment, le passage par l'écrit, y compris d'ailleurs par des élèves qui ne savent pas écrire, mais qui dictent à leurs camarades, à quel point le passage par l'écrit était quelque chose de formateur parce qu'il permet de surseoir à l'immédiateté de la parole, à l'immédiateté du geste et évidemment à l'immédiateté de la violence. Alors l'accès au langage, c'est, l'accès à un langage et là l'institution scolaire a une responsabilité qui soit le plus précis, le plus juste et qui soit habité par la recherche de la rigueur et de la vérité. Et cela me renvoie à une des fonctions aussi fondamentales de l'école, c'est la formation à l'entrée dans un langage rigoureux. L'école est un lieu où celui qui a raison n'est pas celui qui crie le plus fort, ce n'est pas celui qui a la force physique la plus importante, c'est celui qui démontre le mieux, qui sait exprimer les choses avec le plus de précision, de justesse et de vérité. Et le maître,
c'est celui qui garantit précisément que ce n'est pas la violence qui fait loi, mais le langage précis et rigoureux, mais la démonstration dans ce qu'elle a de plus respectueux de l'intelligence de l'autre. Et je crois que là, nous avons vraiment à résister à l'école contre toutes les formes de slogans et en particulier les slogans populistes qui s'emparent de l'esprit, contre les théories du complot, par exemple, qui donnent des clés immédiates de compréhension du monde sans permettre réellement de comprendre ce monde en profondeur. Le 2e enjeu pour l'école, après, permettre à chacun d'accéder à la capacité de penser, c'est lui permettre de créer du commun. Nos sociétés, sont menacées, et en particulier la société française que je connais mieux, par la montée de l'individualisme. L'individualisme n'est pas en soi mauvais, hein, il est bon que, chacun, revendique sa liberté et exprime son opinion. C'est d'ailleurs quelque chose qui est lié aussi, consubstantiellement à ma première exigence. Mais la juxtaposition des intérêts individuels ne fait pas société. Il y a une rupture, quelque chose qui, nécessite une réflexion particulière qui permet de passer entre la somme des intérêts individuels et le bien commun. Alors l'école a cette fonction, elle a cette fonction d'accueillir des individus différents qui ont des histoires singulières particulièrement différentes et qui vont apprendre les mêmes savoirs. Et elle est là dans sa fonction même, une institution qui tresse le singulier et le commun. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr que des individus différents apprennent les mêmes savoirs, c'est un gros enjeu. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, en particulier dans, mes réflexions sur ce que j'ai appelé la pédagogie différenciée. Mais au-delà de ça, c'est aussi dans les relations entre les élèves que se construit cette capacité à construire du commun. Un un des dispositifs sur lesquels j'ai fait le plus de recherches empiriques pour ma part depuis, près de 40 ans, c'est le dispositif de l'entraide entre élèves. J'ai pu montrer que l'entraide entre élèves était un dispositif qui était toujours bénéfique aux 2 élèves, à la fois à celui qui est aidé, mais aussi à celui qui aide, puisque l'interlocution de celui qui est aidé et qui ne comprend pas permet à celui qui aide d'aller plus loin dans la maîtrise de ses propres connaissances. J'ai pu montrer que, cette entraide pratiquée au sein de la classe, mais aussi pratiquée entre des classes de plus grands vis-à-vis de plus petits, mais aussi pratiquée entre des enfants et même des adultes, qui peuvent venir de l'extérieur de l'école. Cette entraide qui fait que chacun peut expliquer ce qu'il connaît, ce qu'il sait à celui qui le sait moins ou qui ne le sait pas, c'est un outil absolument fondamental d'acceptation de l'altérité. C'est un outil qui fait progresser les individus à la fois individuellement, cognitivement et socialement. La vraie coopération, Célestin Freinet le disait, c'est celle qui part du principe que l'on demande à chacun selon ses ressources et que l'on donne à chacun selon ses besoins. C'est évidemment une vieille formule libertaire qu'il empruntait à ses prédécesseurs. Je termine peut-être sur cette 2e partie en insistant sur un point sur lequel aussi, je travaille depuis quelque temps, qui est la formation au débat argumenté. Je pense que, l'école a un rôle absolument essentiel à la formation au débat démocratique et que le débat est quelque chose de très difficile. Le débat démocratique est quelque chose de très difficile, de très complexe. Débattre démocratiquement, c'est, bien sûr s'exprimer d'une manière, intelligible, c'est aussi entendre l'autre, c'est ne le contredire que quand on l'a compris, c'est-à-dire être capable de reformuler ce qu'il a dit, et cetera, et cetera. Autrement dit, la formation au débat nécessite à mes yeux une vraie formation professionnelle spécifique des professeurs. Je pense que pour mener un débat avec des élèves, que ce soit des tout petits enfants de 5 ans, qu'on fait débattre d'une question comme, la différence entre l'amitié et l'amour ou que sais-je encore, ou qu'est-ce que la générosité, ou que ce soit des élèves de 17 ans qu'on fait débattre sur des questions économiques ou sur des questions historiques compliquées. Il faut que ces débats soient préparés, il faut que ces débats soient structurés, il faut que ces débats soient animés correctement, il faut qu'il y ait
des traces écrites, il faut qu'on stabilise régulièrement ce qui est de l'ordre de l'opinion et ce qui est de l'ordre du fait. Il faut que progressivement on stabilise les opinions sur lesquelles il y a accord et pourquoi il y a accord, les faits sur lesquels il y a accord et ainsi de suite. Et il faut que progressivement le débat permette de distinguer ce qui relève de l'objectivité de ce qui relève des choix de valeur. Parce qu'au fond, tout débat aboutit finalement à combiner quelque part des éléments objectifs, qui sont les éléments piochés dans la réalité, et des choix de valeur, qui sont des choix que les sujets mettent en jeu dans leur activité. Ouais, non, non, mais c'est excellent, Philippe, c'est excellent. Un très grand merci. Il y a en effet les problèmes, tu le sais mieux que moi, les problèmes de l'éducation sont aujourd'hui très semblables d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, avec des spécificités, mais avec des grandes questions qui sont globales, qui sont générales, quoi. Alors, moi, j'aurais peut-être deux questions à te poser pour continuer ta pensée. La première, c'est que tu as quand même pas mal parlé du concept d'apprendre, l'idée d'apprendre. C'est vrai que tu as, à un moment donné, attiré l'attention sur l'apprendre ensemble. Alors, nous rappelons les deux quand nos collègues, Gert Biesta, qui d'ailleurs te cite beaucoup dans ses ouvrages, notamment ton texte sur le devoir de résister, critique un peu ce concept, il utilise même le concept de learnification, hein, une espèce d'un excès de pensée sur l'apprentissage qui pourrait nous dévier de l'idée de l'éducation, parce que justement, peut-être que l'apprentissage peut être fait individuellement sur un ordinateur, sur des dispositifs digitaux, sur le numérique, etc. Mais éduquer, ça, c'est dans notre domaine. Et donc, je souhaiterais un peu écouter ta réaction à ces commentaires qui sont plutôt de Biesta que de moi, mais qui, à un moment donné, te citent aussi, te mettent au milieu de cette conversation. Oui, alors je suis évidemment complètement d'accord avec cette idée. J'évoque le terme de l'apprentissage parce que peut-être c'est la langue française qui m'évoque cela. C'est une manière pour moi de réconcilier les 2 termes que l'on utilise en français et que l'on oppose souvent, qui sont instruire et éduquer. En français, on oppose instruire, qui serait simplement de la transmission de savoir, et éduquer, qui serait de la formation de la personnalité, de la bon, la Bildung, et cetera. Et pour moi, ce qui est au cœur et qui noue les 2, c'est précisément l'apprentissage. Mais l'apprentissage, pas simplement de contenu, l'apprentissage, pas simplement, d'un savoir académique qui est à reproduire dans une pédagogie bancaire, comme disait Paulo Freire, mais l'apprentissage en tant qu'il est lui-même un métabolisme du sujet. C'est ce qui vient du dehors qui rentre au dedans et qui, rentrant au dedans, fait grandir le sujet. C'est l'apprentissage comme métabolisme entre l'extérieur et l'intérieur et qui donc ne renvoie pas du tout à cette vision que je trouve aussi académique et très désolante souvent, d'un apprentissage comme simple assimilation, voire, et on le trouve chez nous très largement, en particulier chez ceux qui prônent le tout numérique, un apprentissage qui bascule complètement dans le behaviorisme. Parce que à terme, ça devient toujours du behaviorisme, hein. On s'en défend. Moi, je crois qu'on ne cesse de dire qu'on se réfère au constructivisme, mais quand on regarde les pratiques de ceux que j'appellerais les instructionnistes, c'est-à-dire ceux qui refusent l'éducation pour ne faire que de l'instruction, c'est très souvent, la plupart du temps, du behaviorisme. Tu as parlé à un moment donné, on ne sait jamais, on ne sait jamais comment appeler ces élèves, quoi. Mais tu as dit dans un sens entre guillemets d'élèves difficiles, quoi. On ne sait jamais parce que le langage nous achemine vers des catégories. On veut pas catégoriser ces enfants. Mais je crois qu'un des problèmes qu'on sent évidemment au Portugal, mais je dirais encore plus au Brésil,
et c'est le thème qui inquiète nos collègues brésiliens, ce thème de la coexistence. Il passe par l'existence aujourd'hui de beaucoup de groupes, de beaucoup de demandes différentes des parents qui font des demandes différentes à l'école, hein, même sur les apprentissages, même sur les contenus scolaires, même sur ce que doit être, des discussions sur l'éducation sexuelle, pas d'éducation sexuelle, d'éducation environnementale, pas d'éducation environnementale. Et ces exigences des parents qui sont très fortes au Brésil, notamment dans les écoles privées, d'ailleurs de très bonne qualité, nous posent ce problème de comment penser ces questions, hein, dans le domaine de ce mot que tu as si bien utilisé, le mot de commun, hein, donc comment construire du commun, que dans un certain sens, si j'ai bien compris, pour revenir à John Dewey, c'est un commun plus de communication au sens de dialogue que de commun de communauté au sens identitaire. Bien Parce que sûr, bien sûr. c'est le problème des identitarismes qui sont au Brésil encore plus forts, il y a encore une plus grande fragmentation que dans nos sociétés européennes. Bon, et dans nos sociétés européennes, on sait bien de quoi on parle déjà avec la montée du populisme et toutes les fragmentations. Alors, je crois que sur le thème du congrès, peut-être si tu peux encore élaborer un peu plus sur ça, ça serait assez intéressant. Alors cette question très importante et difficile m'inspire 2 réactions. Une première réaction qui serait sur un registre plus sociologique. Nous vivons, en tout cas en France et dans les pays européens que je connais, un basculement, fort depuis, 50 ans, mais qui s'accélère, de l'école-institution vers une école-service. Pour faire gros, l'école-institution, c'est une école qui veut faire exister des valeurs. L'école-service, c'est une école qui veut satisfaire des clients. Voilà. Et je pense que, bizarrement, alors je vais dire des choses bizarrement, cela, atteint à la fois, l'école publique, mais aussi l'école privée qui était l'école privée catholique chez nous, qui voulait faire exister des valeurs, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'une école privée commerciale, qui a perdu, l'essentiel de sa référence aux valeurs de l'Évangile. Et donc, on a de plus en plus une école, qui s'adresse à des parents clients plutôt qu'à des parents citoyens et qui, renvoie chacun à la satisfaction de ses intérêts individuels, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, et plus qu'à la construction du commun. Et je vois monter, y compris dans ce domaine-là, beaucoup le numérique, hein. Beaucoup vantent le fait que seul le numérique individualisé et l'individualisation systématique de l'enseignement sera susceptible de résoudre ce problème. Moi, c'est un problème sur lequel je travaille depuis toujours à travers, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la notion de pédagogie différenciée. C'est-à-dire, le fait qu'on reconnaît chacun dans sa différence, que la différence, elle est dans le chemin, mais qu'on s'efforce que tout le monde, atteigne un certain nombre d'objectifs communs et puisse, se donner des critères, alors de communication au sens où tu l'as dit. La 2e remarque, c'est quelque chose qui me préoccupe aussi beaucoup, c'est la montée dans notre société française de ce que j'appelle les phénomènes d'essentialisation des individus. C'est-à-dire la réduction des individus à une partie d'eux-mêmes. Alors ça peut être évidemment dans le pire des cas, leur apparence physique et c'est leur prétendue race, mais ça peut être, aussi, leurs actes, ça peut être leurs symptômes. Par exemple, nous voyons monter considérablement chez nous ce qu'on appelle les dysfonctionnements. Alors la dyslexie, la dysorthographie, la dyscalculie, la dyspraxie et cetera et cetera. Je ne sais pas si vous avez, toute cette série de dysfonctionnements chez vous, qui s'appuient sur des tests qui peuvent être discutés. Moi, je ne connais pas tous ces tests, je connais ceux du TDAH, c'est-à-dire de l'hyperactivité, les tests dits de Conners, et je trouve qu'ils sont très discutables et très contestables, mais qui aboutissent souvent
à un enfermement de la personne dans une sorte de définition assez fataliste. Quelqu'un est dyspraxique, donc il faut agir comme ça avec lui, donc de toute façon, il y a des choses qu'il ne saura pas faire et ainsi de suite. Et je trouve que cet enfermement-là est quelque chose de grave. Quand on me dit et quand je vais dans une classe et j'étais dans une classe il y a quelque temps avant les vacances et qu'on me dit: «Cet élève, Paul, est dyslexique». Je dis: «Oui, ça m'intéresse de savoir que Paul est dyslexique, parce que je vais pouvoir lui proposer des exercices spécifiques et cetera. Mais moi, ça m'intéresserait aussi de savoir, que Paul est amoureux des mangas, qu'il collectionne les dinosaures, qu'il a des compétences, en football». C'est-à-dire de ne pas le réduire à sa difficulté ou à une sorte d'essence, à des catégories qui sont des catégories qui vont précisément ne pas permettre d'accéder au commun. Alors, je sais bien qu'en éducation, on a toujours besoin de catégories. La classe est en soi une catégorie d'ailleurs, hein. Mais je pense que être conscient que les catégories sont nécessaires, mais qu'elles ne doivent pas être enfermantes, c'est la condition de ce qu'on peut appeler l'émancipation, c'est-à-dire le fait de ne pas enfermer les sujets dans là d'où ils viennent, mais de leur permettre de réfléchir à là d'où ils vont. Voilà. Philippe, si tu es d'accord, parce qu'on a déjà largement dépassé le temps qu'on avait accordé, peut-être qu'on pourrait terminer avec une petite question, quoi. Je sais que tu... D'accord, alors là que je t'ai dit que j'étais, dans le jardin de mon voisin et là, il y a son Ah, fils voilà, Célestin. quoi. Excellent, quoi. Excellent. Alors, une toute petite dernière question. Je cherche dans la bibliothèque. Oui, il est là. Je cherche dans ma bibliothèque et je te demande, hein, qu'est-ce que l'école peut encore faire pour la démocratie, quoi. Et on pourrait essayer de terminer sur ça, quoi. Est-ce qu'elle peut encore faire quelque chose? Sinon je continuerai pas, je serais à regarder la télévision toute la journée. Non, je crois elle peut pas tout. Je crois qu'elle peut pas tout parce qu'il y a l'éducation familiale, il y a les médias, il y a, ce que nous appelons en France l'éducation populaire, c'est-à-dire tout ce qui se passe dans les loisirs. Je crois il serait dangereux pour l'école de penser qu'elle a à elle seule la possibilité de transformer la société. Je pense qu'elle a besoin, et on a besoin d'une réflexion sur l'éducation familiale, on a besoin d'une réflexion sur ce qui se passe dans les médias, sur les réseaux sociaux, on a besoin d'une réflexion sur ce qui se passe dans les loisirs des enfants ça va considérablement contribuer à les construire. Mais si l'école ne peut pas tout, moi je suis convaincu qu'elle peut quelque chose. Voilà. Et qu'il nous faut parier qu'elle peut quelque chose, heureusement. En tout cas, moi je suis pour faire ce pari absolument. Bom, resta-me agora, depois desta intervenção, destas palavras tão interessantes do Philippe Meyrieux, tentar eu próprio fazer alguns sublinhares destas palavras. Vão ver que o que eu escolhi e que insisto não é uma palestra e que sei que tenho que terminar às 10h30, portanto tenho 37 minutos, não é? Que o que eu vou fazer não é uma palestra, mas um sublinhado a alguns dos pontos que o Philippe Meyrieux aqui vos apresentou. O Philippe é, de facto, julgo eu, mais ou menos consensualmente, o grande pensador da educação em França e um dos mais importantes na Europa, e creio que vocês tiveram um lamiré de algumas das coisas do seu pensamento. Os temas que vocês convidam aqui neste congresso da ABEPAR, os temas da convivência pacífica, inclusiva, do fim da intolerância, do racismo, da discriminação, etc., são muito propícios a declarações retóricas, são muito propícios a declarações de princípios, a declarações de valores. E isso é importante, mas não chega. E eu vi isso muito numa viagem recente que fiz por escolas de Portugal. Eu peguei no meu carro e fui visitando escolas de Portugal, escolas públicas, ao longo do país durante cerca de 3 meses. Fui parando nas escolas, batendo à porta, visitando essas escolas. Eu vi
uma preocupação imensa com estes temas, vi uma preocupação imensa com atividades relacionadas com estes temas, com projetos diversos, projetos de cidadania, projetos de ligação às comunidades, projetos de dimensão de debates, de sensibilização. Vi muito disso, mas vi pouca transformação das escolas e do trabalho pedagógico para acolher estes princípios. Então a minha preocupação hoje é tentar sublinhar algumas palavras do Philippe Périeux e vou em particular sublinhar 4 palavras, não é? A palavra diferença, a palavra presença, a palavra trabalho e a palavra humanidade, que ele não disse desta maneira, mas que estava presente em algumas das conversas dele. E vou fazê-lo de maneira um pouco excessiva. Peço-vos desde já desculpa, peço-vos desculpa de um certo excesso de linguagem e mesmo excesso de propósito no que vos vou dizer. Tomem o que eu vou dizer e façam alguma nuance, reduzam um pouco, pensem o que eu vos vou dizer mais como uma caricatura do que propriamente como uma grande argumentação. Vou fazer 4 afirmações fortes em relação a estas 4 palavras. A primeira é a palavra diferença. E sobre esta palavra, no sentido não dos alunos diferentes, já lá irei, mas no sentido da diferença entre a escola e a sociedade, a minha afirmação é que a escola é um espaço-tempo diferente da família e da sociedade. Isto é, que nós não conseguiremos resolver muitos dos nossos problemas se pensarmos a escola como um prolongamento da família ou como um prolongamento da sociedade, e temos que pensar a escola como uma instituição, como um espaço diferente, onde se fazem coisas diferentes, onde é possível atividades diferentes, com uma lógica diferente da lógica da família e da sociedade. E por isso eu diria, neste primeiro apontamento, de forma um pouco excessiva, aqui dentro, na escola, as regras, as normas e os comportamentos são diferentes das regras, das normas e dos comportamentos na família ou na sociedade. A escola não está feita para replicar, para continuar, para prolongar o que se faz lá fora. Ela está feita para que aqui dentro haja outras lógicas, outros tempos, outras atividades, outra, como dizia o Philippe Périeux, uma desaceleração do tempo, uma outra lógica de convivência. E se nós não marcarmos bem estes limites e estas fronteiras, teremos muita dificuldade em instituir dentro da escola os tais princípios de convivência pacífica, de inclusividade, etc., que estão na raiz das preocupações deste Congresso. Já voltarei aqui. Segunda palavra, sobre este tema, antes disso, sobre este tema que eu acabei de receber ontem de uma colega minha, jornalista portuguesa, que escreveu um texto, ela é mãe também, e escreveu um texto sobre uma realidade, que hoje é uma realidade muito forte em Portugal, não sei se ela existe aqui no Brasil ou não, que é a realidade de associações de pais que se reúnem em grupos de WhatsApp e que comentam dentro do grupo dos WhatsApps tudo e mais alguma coisa, não é? Pelos vistos também existe aqui no Brasil, não é? E ela acaba de escrever esta semana um texto muito interessante em que, entre outras coisas, diz o seguinte: não percebem porque digo que sou um bicho raro, é porque talvez não andem nos subterrâneos dos grupos de pais no WhatsApp, não frequentem reuniões da escola e não tenham cometido a audácia de se envolverem na Associação de Encarregados de Educação. Se querem um campo de batalha ideológico, não é no Parlamento que o vão encontrar,
é nestes lugares, não é? E depois continua a dar inúmeros exemplos concretos que eu citei apenas 2. Organizar uma sessão de poesia contra o racismo e a xenofobia na escola pode dar direito a e-mails inflamados de pais que acham que a simples referência ao termo está a criar pequenos racistas que até essa data, e cita, tanto dão a mão a um branco como a um cigano ou a um preto, SIC, não é? Porque as crianças não veem cores. Uma educadora que resolve criar uma sala de creche, um lugar do juízo, onde as crianças são incentivadas a refletir sobre as suas ações depois de se portarem mal, pode ser motivo para a criação de um abaixo-assinado que proteja os infantes, as crianças, de tal horror. E ela dá inúmeros exemplos desses limites, dessas fronteiras que não são respeitadas, e quando essas fronteiras não são respeitadas, quando essas fronteiras da diferença não são respeitadas, é muito difícil instituir uma outra lógica na escola. O meu segundo apontamento é sobre a presença. Sobre a presença no sentido que na escola é fundamental dar voz e capacidade de decisão aos alunos. É preciso que eles sintam que estão presentes na escola e que têm voz na escola. Não é apenas que estão cá para ouvir umas aulas, que estão cá para fazer umas disciplinas, que eles tenham uma presença efetiva. E este é um tema central se nós quisermos pensar as questões da convivência no sentido que vocês propuseram. E hoje, no preciso dia em que eu vos estou a falar, hoje, entre hoje e amanhã, acaba nas Nações Unidas a Cúpula do Futuro, reunindo 193 países, e nesta cúpula, justamente, o ponto central desta Cúpula do Futuro é a ideia de dar aos jovens uma voz, de dar voz aos jovens. Giving young people a voice. E a declaração primeira desta Cúpula do Futuro é dizer que hoje os jovens têm um grande potencial para a mudança. Mas quando se trata da sua participação na política, na construção das ideias, na construção das políticas, seja política política, seja política educativa, eles não estão suficientemente presentes. Todo o discurso da Cúpula do Futuro, que hoje se celebra em Nova Iorque, está baseada nesta ideia de que temos que ouvir os jovens, que lhes dar voz e capacidade de decisão e, no nosso caso, numa escola como instituição democrática. A minha terceira palavra é a palavra trabalho. Ela esteve mais ou menos presente na intervenção do Philippe Mérieux para dizer o seguinte: a escola é o lugar onde os alunos trabalham o conhecimento em cooperação. A palavra foi dita pelo Philippe na sequência das teses do Freinet, mas a ideia de que a escola não é o lugar onde vamos ter aulas, não é o lugar... Claro que podemos ter aulas, claro que a aula tem também um papel importante, claro que a aula pode ser um momento importante, mas a escola é o lugar onde os alunos vão trabalhar, se vão inscrever numa relação de trabalho com o conhecimento, vão ler, vão estudar, vão pesquisar, vão resolver problemas, vão fazer projetos, onde a sua inscrição numa lógica de trabalho em cooperação é absolutamente central. E é fundamental esta inscrição e a responsabilidade dos alunos no trabalho escolar. Porque se eles não estiverem inscritos no trabalho escolar, se eles não se sentirem responsáveis pelo seu trabalho, muito dificilmente nós conseguiremos essa dimensão de convivência, essa dimensão de responsabilização que, num certo sentido, está no resumo, está na origem dos trabalhos do vosso Congresso. E a minha última palavra é a palavra humanidade. Ela rima, em parte, com a minha primeira ideia. E rima para dizer o seguinte: a escola deve educar para a comunidade, mas essa comunidade para que a escola deve educar deve ser a maior comunidade possível, e a maior comunidade possível chama-se humanidade. A ideia de que o discurso da educação e da escola ligada à comunidade
da escola que respeita a comunidade, da escola que trabalha com a comunidade, sim, claro que sim, mas sem nunca esquecer que o nosso fito, o nosso objetivo maior é trabalhar para uma comunidade, para a maior comunidade possível, e esta maior comunidade possível chama-se humanidade. E isto é dizer, peço desculpa de escrever isto de uma maneira tão radical, aqui na escola só entra quem respeita os direitos humanos. É dizer... Claro que vocês perceberam aqui aquela célebre frase, não é? No portão da famosa Academia de Platão, aqui só entra quem sabe geometria, não é? Aquela celebérrima frase, não é? Na verdade, aqui só entra quem sabe geometria ou quem quer saber geometria. Aqui só entra quem respeita os direitos humanos ou quem quer aprender a respeitar os direitos humanos. E este tema é um tema para mim muito importante e é por ele, aliás, que eu daqui a uns minutos acabarei a minha intervenção. Vou agora falar-vos destas 4 palavras, falar-vos destas 4 palavras em diálogo com o Philippe Mérieux. Não sem antes vos dizer que a célebre, já me ouviram falar disso várias vezes, também aqui neste colégio, metamorfose da escola. A célebre ideia da mudança da forma da escola, da transformação da escola, reside em grande parte na criação de novos ambientes escolares ou de novos ambientes educativos, e nesses novos ambientes educativos estas 4 palavras são centrais. A palavra diferença, a palavra presença, a palavra trabalho e a palavra humanidade. Deixar-vos-ei pequenos apontamentos sobre cada uma destas palavras agora nesta segunda parte da conversa convosco. Vinhamos então de novo à palavra diferença. E à palavra diferença para dizer que a escola deve ser e tem de ser construída como um bem público e comum. Mas nesta afirmação há por vezes muitos equívocos. Quando se diz um bem público e comum, não estamos a reproduzir a célebre dicotomia do século XIX entre o privado e o público, entre o privado e o Estado. Não é essa a dicotomia. A afirmação do público e do comum é ser aquele lugar de pertença de todos, no sentido em que a Maxine Greene, essa enorme pensadora norte-americana, dizia, quando fazia esta afirmação, que é uma afirmação que eu tenho citado regularmente nos últimos tempos, eu não consigo imaginar um propósito coerente para a educação se alguma coisa comum não acontece num espaço público. Ora, o espaço público aqui não é o espaço do Estado. Alguns de vocês saberão, é uma dos erros mais frequentes que se cometem na história da educação. Alguns de vocês conhecerão que Inglaterra, um género de escolas que é das escolas mais potentes e mais importantes no sistema educativo britânico, chama-se Public Schools. Public Schools, não é? O que traduzido literalmente daria escolas públicas. E a tradução está certa. Public Schools são as escolas públicas. Porém, as Public Schools britânicas são, na verdade, escolas privadas. Elas são privadas, mas elas dizem-se Public Schools porque elas estão abertas ao público. Estão abertas aos diversos públicos, porque elas cumprem uma dimensão pública e não tanto pela origem ou pela raiz de quem é a entidade que as promove. A ideia do bem público e comum é absolutamente central para marcar a diferença da escola e a escola enquanto uma instituição diferente das outras instituições. Uma instituição onde é possível fazer, insisto, o que não é possível fazer
em muitas outras instituições, num outro espaço, num outro tempo, com uma outra lógica. Talvez quem melhor tem elaborado sobre isso nos últimos anos tem sido um colega nosso, que aliás foi citado na conversa com o Philippe Mérieux, o nosso colega Gert Biesta, tem sido talvez a pessoa que de forma mais sistemática, mais coerente e mais elaborada se tem referido a isso. Segundo a presença, a escola, como instituição democrática e participativa e inclusiva, em torno desta ideia de convivialidade que eu coloquei no título da minha conversa convosco. Muitos saberão que o conceito de convivialidade foi introduzido pelo Ivan Illich no início da década de 70, justamente para mostrar a necessidade de sociedades conviviais. Sociedades que tenham uma forma convivial e não uma forma individualista, e não uma forma consumista, e não uma forma ligada apenas aos interesses individuais, como Philippe Mérieux ali nos procurou dizer. E esta ideia, tão presente nos trabalhos do Freinet, de ter assembleias de alunos no princípio da semana e no fim da semana, assembleias de alunos onde se discute o funcionamento da escola, onde se discutem os temas da disciplina, os temas dos comportamentos, onde se estabelecem regras, onde são os próprios alunos a construir essas regras, é hoje um tema absolutamente central. E é um tema central para inscrever os alunos como presença. É um tema central para inscrever os alunos como presença, para os corresponsabilizar pela organização da escola, pelas tarefas comportamentais dentro da escola, pela criação de normas sobre isso. Reparem, por exemplo, um debate que hoje é um debate central em todo o mundo. Devemos autorizar os celulares na escola ou não? Devemos autorizar de que maneira, sim ou não? Este é um debate que tem que ser feito com os alunos. Com os alunos. Não é um debate que possa ser feito fora desta inscrição de uma instituição democrática, porque senão os alunos vão reagir, vão ter formas de reação. E é muito curioso que em Portugal, falo das escolas públicas que hoje conheço melhor, os primeiros momentos em que os celulares foram retirados das escolas, e começou por serem retirados dos recreios, foram em escolas públicas e em decisões tomadas em assembleias de alunos. Foram os próprios alunos que em assembleia tomaram essa decisão e, portanto, é possível ter uma lógica democrática e participativa em relação a muitas matérias que permitem essa inscrição. O que eu vos estou a tentar dizer é que os temas da inclusão e do antirracismo e da convivência não são declarações retóricas, não são apenas declarações de princípios. Elas têm que se enraizar em modos de organização da escola, em modos de organização e decisão dentro da escola, e que os alunos sempre mostraram uma grande capacidade de tomarem decisões sensatas quando são chamados a essa tarefa e quando são colocados perante essa possibilidade. O Ivan Illich, no seu célebre texto A Convivialidade, que foi assim que ele foi traduzido para português, traduzido Conviviality, foi traduzido para português por convivialidade. Na verdade, o que é muito curioso é que a obra original dele não se chamava Convivialidade, mas chamava-se Tools for Conviviality, ferramentas para a convivialidade. O título em português foi apenas Convivialidade, mas o título original era Ferramentas para a Convivialidade. Quais são as condições, as ferramentas, os modos, as formas de organização, os modelos de participação que possam construir uma forma convivial de estarmos na sociedade ou, no caso que nos interessa, na escola. É isso que é central pensar, tão central
que uma declaração de princípios ou que uma declaração de valores formulada genericamente. O terceiro tema, eu vou passá-lo mais rapidamente, porque tem sido o tema central das minhas palestras e também da minha intervenção aqui no Colégio Santa Cruz, e que tem a ver com a ideia de que a escola tem de basear-se numa pedagogia diferenciada. Ouviram o Philippe Mérieux falar sobre isso, da cooperação e do trabalho. Como dizia o Alain, um célebre filósofo francês, eu sonho com o dia em que numa escola quem trabalha são os alunos e não os professores, não é? Eu sonho com a ideia de entrar numa escola e ver alunos a trabalhar. E eu pude ver esse sonho. Nas 60 escolas públicas que eu visitei em Portugal, o que é que eu vi? Em 30 escolas vi professores a dar aulas. Nas outras 30 vi alunos a trabalharem com outros alunos, a trabalharem com os seus professores, mas inscritos numa lógica de trabalho. Ora, a inscrição numa lógica de trabalho é aquela inscrição que compromete o aluno com o trabalho, que impede que ele esteja a utilizar de forma errada o celular, que ele esteja afastado do trabalho. Numa aula, os alunos aprenderam a desligar dentro de uma aula. Os alunos desligam, muitos alunos desligam. Já não estou a falar só dos alunos que estão nas filas de trás das salas de aula. Os alunos desligam, aprendem a desligar o cérebro, aprendem a pensar noutra coisa. Numa lógica do trabalho, em grupos de 3, em grupos de 4, em que estão a ler em conjunto, em que estão a pesquisar em conjunto, em que estão a fazer alguma criação, em que estão a produzir alguma coisa, isto não é possível. Isto não é possível. A sua inscrição é praticamente imediata e absolutamente natural. E, finalmente, o último tema, a ideia de humanidade, tal como vos defini há pouco. A ideia de que a escola deve ser o lugar, e perdoem-me esta expressão, dos antigos, entre aspas, e dos novos direitos humanos. Perdoem-me a expressão dos antigos e dos novos direitos humanos, porque obviamente que não há nem antigos nem novos direitos humanos, há apenas direitos humanos, ponto final. Mas todos sabemos a que é que eu me quero referir. Os antigos direitos humanos são aqueles que estão consagrados na Declaração de 1948. Mas hoje, nas últimas décadas, impõe-se um conjunto de novos direitos humanos. Os direitos da terra, os direitos de um digital de público acesso, os direitos das mobilidades e dos migrantes, os direitos das diversidades, de todas as diversidades, os direitos do cuidado, os direitos da vida longa, num tempo em que a esperança de vida tem aumentado imensamente. E esse é um dos grandes desafios para a educação. A educação já não é uma relação entre uma geração e uma geração mais nova, é uma relação entre várias gerações e uma geração mais nova, portanto, a dimensão da vida longa. Nós temos hoje desafios imensos do ponto de vista dos direitos humanos, e esses desafios têm de fazer parte do cotidiano da escola. Eu não digo que eles têm que fazer parte de uma disciplina ou de um projeto, eu digo que eles têm que fazer parte do cotidiano da escola. Eles têm que estar inscritos no modelo de organização, na forma de organização e no trabalho da escola. E digo aqui, o Fábio disse-me há pouco que o José Saramago tinha estado neste teatro, não é? E o José Saramago, isso recordou-me, fez-me recordar, que o José Saramago tem um apontamento extraordinário quando recebe o Prémio Nobel de Literatura. O José Saramago recebeu o Prémio Nobel de Literatura em Estocolmo no dia 10 de dezembro de 1998. E recordou-se nessa altura, num pequeno brinde, além do discurso principal do Nobel, há uma pequena saudação que é feita, e nessa pequena saudação o José Saramago lembrou-se que 10 de dezembro de 98 era precisamente, dia por dia, fazia 50 anos da assinatura da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi assinada
no dia 10 de dezembro de 1948. E faz uma pequena saudação absolutamente extraordinária dizendo: esta declaração foi assinada há 50 anos. Mas quando eu vejo o estado do mundo, eu percebo que esta declaração não está a ser cumprida. Muita gente não está a cumprir os direitos humanos. Muitos Estados, muitos políticos, muitas empresas, muitos cidadãos, muitas escolas, muitas universidades. Há muita gente no mundo que não está a cumprir os direitos humanos. E propõe na altura que se construa ou que se assine uma declaração universal dos deveres humanos, não é? Dizendo que tenha como primeiro artigo que é dever de todos nós o cumprimento dos direitos humanos. Que todos temos esse dever. Num sentido mais modesto, o que se está a passar hoje em Nova Iorque, com este pacto para o futuro, é uma espécie de um recordar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, acrescentando-lhe alguns destes novos direitos, tal como eu aqui os elaborei e aqui os quis partilhar convosco, não é? Porque nós, se quisermos adaptar a célebre frase da Simone de Beauvoir sobre as mulheres, não é? Nós não nascemos mulheres, tornamo-nos mulheres. Também podemos dizer que nós não nascemos humanos, tornamo-nos humanos. E esta capacidade de nos tornarmos humanos é a capacidade central da educação e é a capacidade central que vos reúne aqui hoje neste encontro. E é por isso que eu gostaria de terminar, depois de vos falar da diferença, da presença, da necessidade de inscrever os alunos na decisão sobre a escola, no trabalho, na necessidade de uma pedagogia que atenda a essa diferenciação e à cooperação e na dimensão dos direitos humanos, gostaria de terminar com uma citação de um homem que durante muito tempo foi uma espécie de é uma pergunta dele que durante muito tempo foi uma espécie de pesadelo para mim, não é? E que continua a ser. O George Steiner foi um dos mais extraordinários intelectuais do século XX europeu. Foi um homem que foi perseguido pelos nazistas, expulso da Alemanha. Ele era alemão de origem, mas tinha também a nacionalidade francesa e a nacionalidade inglesa. E o George Steiner fez esta pergunta que eu vos vou fazer. Ele fê-la 1000 vezes durante a vida. Ele diz, aliás, numa entrevista no final da vida, tudo o que eu escrevi, todos os livros que escrevi, tudo o que eu fiz, não é? Tudo o que eu tentei fazer foi apenas para procurar responder a esta pergunta, não é? E a pergunta que ele faz é uma pergunta que não tem resposta, num certo sentido, e que ele reconhece que não tem resposta, mas que ele fez uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Eu dei-lhe o honoris causa, quando era reitor da Universidade de Lisboa, eu dei-lhe o honoris causa e ele na véspera tinha-me perguntado: senhor reitor, em que língua é que quer que eu fale? E eu disse-lhe: o professor é que decide a língua em que quer, mas quer que eu fale em alemão, francês, inglês, alguma outra língua, ele era um poliglota. Eu disse: eu acho que, não sei, ou francês ou inglês seria melhor para a audiência que vai estar. E quando ele se dirigiu ao palco, na aula magna da Universidade de Lisboa, quando ele se dirigiu ao palco, ele veio ter comigo e disse-me ao ouvido: afinal, senhor reitor, em que língua é que eu falo, não é? E eu disse-lhe: professor, olha, francês e inglês, metade em francês, metade em inglês. Está bem, então eu vou falar metade em francês e metade em inglês. Depois dirigiu-se ao microfone e voltou atrás. E quando voltou atrás, voltou-me a falar ao ouvido e a dizer: ó senhor reitor, e posso voltar a fazer aquela pergunta, não é? E eu disse: com certeza que pode. E ele voltou a fazer pela 1ª vez, pela 100ª vez, pela 1000ª vez esta pergunta e voltou a tentar responder esta pergunta
que é a pergunta com que eu fecho esta minha intervenção. Por que razão as humanidades? Por que razão a ciência, a arte, a literatura não nos deram nenhuma proteção diante do desumano? Por que razão? Podemos tocar Schubert à noite e cumprir o dever, entre aspas, no dia seguinte, matando nos campos de concentração. Por que razão? Nem as grandes obras, nem a música, nem a arte impediram a barbárie total. Como é que foi possível tocar Debussy, e logo Debussy, escutando os gritos daqueles que passavam pelas cercas de Munique a caminho dos campos de extermínio? Porquê é que a música não disse não? Porquê é que as humanidades não nos humanizaram? Porquê é que as culturas não nos libertaram? Esta pergunta é uma pergunta terrível para a educação. É uma pergunta terrível para a educação. Porquê é que os maiores torturadores, os maiores assassinos, os maiores ditadores, alguns dos maiores ditadores da humanidade, eram pessoas cultas, não é? Eram pessoas que tinham, como diz o George Steiner, até gostavam de tocar Debussy, não é? Eram melómanos, eram pessoas de grande cultura, entre aspas, humanista. E esta pergunta é para nós uma pergunta que, a meu ver, está no coração das vossas perguntas, no coração da pergunta que vocês fazem aqui neste Congresso, que é a pergunta da convivência, que é a pergunta das políticas e da ética e da maneira ética de estar na educação, que é a pergunta da inclusão, mas de uma inclusão verdadeira, que é a pergunta do respeito pela diversidade, que é a pergunta da capacidade de ouvir o outro, de olhar o outro. Esta pergunta só tem resposta se nós mudarmos a nossa concepção de escola e afirmarmos a escola como uma instituição diferente da sociedade. E não quisermos estar aqui a reproduzir, a replicar, a continuar. A sociedade lá fora é muito divertida, tem muitas imagens, tem muitos vídeos, então vamos fazer mais disso. Não, a escola não serve para fazer mais disso. A escola serve para fazer outra coisa. Se marcarmos essa ideia de uma escola diferente, mas se marcarmos também a ideia da presença dos alunos. Não há humanidade fora de uma dimensão democrática, fora de uma dimensão participativa, de escuta dos alunos, de capacidade de os colocar a decidir sobre coisas centrais da escola. Decidirem se aprendem matemática ou não? Claro que não. Essa é uma decisão nossa. É uma decisão da nossa geração. É uma decisão que é da nossa responsabilidade. Mas decidirem sobre o dia-a-dia da escola e os modos de funcionamento e decidirem sobre os comportamentos, essa presença democrática dos alunos na escola. E uma presença democrática que se traduz em formas de trabalho pedagógico, que sejam coerentes com isso. Não podemos apelar à participação e depois colocar os alunos sentados no último lugar das filas sem fazerem nada durante horas. A participação tem também uma componente pedagógica, nos nossos modos de trabalho pedagógico, na forma como encaramos o dia-a-dia da escola, como organizamos o nosso trabalho, como organizamos o nosso trabalho em cooperação entre os alunos, em colaboração entre os professores e sempre, mas sempre com esta visão de humanidade que eu aqui vos procurei trazer e que, num certo sentido, está aqui nesta pergunta do George Steiner. Uma pergunta que talvez tenha sido respondida pelo Mikhail Epstein, um linguista de origem russa, mas que trabalha nos Estados Unidos da América, numa frase que eu citei há muitos anos numa palestra, mas que eu há muitos anos num cito, em que ele perguntava, mas afinal, para que serve a escola? Mas afinal, para que serve esta instituição escolar que nos traz aqui juntos? É com esta frase, no momento em que são 10 horas e 29 minutos, não é? Que eu termino esta minha apresentação deixando-vos meus contactos para futuros encontros, para futuros diálogos. Dizia o Mikhail Epstein, a escola serve para educar humanos, por humanos, para o bem da humanidade. E a dimensão do bem da humanidade foi o que faltou na pergunta do George Steiner. É que muitas vezes nós achamos que queremos educar em princípios, educar em conhecimentos, educar em valores, educar de uma visão humanista, educar na música, educar na filosofia, mas esquecendo-nos muitas vezes da resposta final para o bem, eu acrescentaria mesmo,
para o bem comum da humanidade. O que nos traz aqui juntos é a possibilidade de educarmos humanos, por humanos, para o bem comum da humanidade. Muito obrigado.